Olá, bom dia, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma correção de atividades. Estamos retomando depois de um momento aí que eu estava fazendo correção através de alguns cards, né, mudando, usando as estratégias diferentes, mas esta atividade eu senti que seria melhor, né, estar orientando vocês, né, após a realização da atividade, a partir da videoaula e do que vocês compreenderam. Então, nesse momento de verificação, a partir de uma retomada do professor a partir de cada item, tá certo? Então, muita atenção, façam a correção no caderno de vocês, caso tenham errado. Caso tenham acertado, de antemão já quero parabenizar todos vocês, tá bom? Então, nosso conteúdo hoje, né, foi faces, arestas e vértices, que são elementos do poliedro. E a primeira questão da nossa atividade do dia trazia a seguinte situação. Cristiano e João estão montando estruturas conforme o modelo abaixo. Então, nós temos aqui o modelo, certo? E aí, o que a gente vai observar? Eles usaram palitos e peças conectoras em forma de esfera. Vocês estão vendo aqui. Se nós estivéssemos em sala presencialmente, com certeza estaríamos fazendo uma oficina com jujubas, que eu sempre faço, mas infelizmente estamos, né, de forma remota. Então, a gente vai trabalhar com imagens. Então, vamos lá. Então, vejam aqui os canudos, os palitos, perdão, e aqui essas peças conectoras, né, formato de esfera. Letra A, ó, atenção, já foram montadas 4 dessas estruturas. Então, a gente tem uma estrutura pronta aqui, só que eles montaram 4 estruturas como essa. Aí, a partir dessa informação, vocês irão responder a letra A. Quantos palitos usados nessas 4 estruturas no total? Então, vamos lá. Vamos analisar aqui primeiro essa imagem e a gente vai associar esses palitos a um dos elementos do poliedro, que com certeza vocês conseguiram identificar. Esses palitos a gente vai associar a quem? Nós vamos associar as arestas, certo? São as arestas, que é as linhas, o encontro de uma face com a outra, a gente tem uma aresta. Então, nessa estrutura ele utilizou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, em uma estrutura como essa, ele utilizou 12 palitos. Eles, na verdade, né? Cristiano e João. Só que eles montaram 4 estruturas como essa. Ou seja, nós temos aqui uma multiplicação. Olha aí, retomando as operações. 12, porque são 12 arestas, nós temos aqui um cubo, e aí um cubo a gente sabe que são 12 arestas. Como ele montou 4 cubos como esse, então a gente vai multiplicar. Vamos lembrar como é que a gente multiplica? Fizeram a continha no caderno? Se não, faço agora. 12 vezes 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. E aí a gente segue, né, identificando. Ou seja, o que é que a gente conseguiu identificar a partir desse cálculo? Nós identificamos que foram utilizados 48 palitos. Quantos palitos usados nessas 4 estruturas? 48 palitos, ok? Lembrando que cada palito aqui está associado a uma aresta. Letra B. Quantas peças conectoras foram usadas nessas estruturas, nessas 4 estruturas no total? Então, essas peças conectoras, na forma de esfera, são os cantinhos, os pontinhos. Então, nós vamos associar cada um desses daqui a um vértice. É isso que nós estudamos? Então, a gente vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o que é que a gente identificou? Que nós temos 8 vértices, 8 peças conectoras. Só que, assim como na questão do item anterior, são 4 cubinhos como esse. Então, 8 vezes 4. 8 vezes 4, lembra da tabuada de 8, tabuada de 4? 32 peças conectoras associadas aqui aos vértices, não é isso? Então, respondida aí a primeira questão, corrijam. Caso tenham acertado tudo, não esqueçam de corrigir. Questão 2.
Observe as representações de figuras geométricas não planas e algumas informações sobre elas. Depois, responda as questões. Então, vamos analisar aqui. Eu espero que vocês tenham feito isso também. Nós temos aqui um prisma de base pentagonal, porque a base aqui, ó, percebam que tem 5 lados. 5 lados, vocês lembram? Pentágono, isso mesmo. Então, nós temos aqui um prisma de base pentagonal, que nós temos uma pirâmide de base quadrangular, e aqui nós temos o cilindro, que não é poliedro, ele é um corpo redondo, tá certo? Então, vamos lá. Analisando esse prisma de base pentagonal, nós temos aqui as faces laterais, ó, identificado. Nós temos essas faces que ficam na parte superior e inferior, que a gente chama de bases. E nós temos o vértice, né, que é esses cantinhos, que a gente pode identificar, ó. Temos vários vértices aqui, certo? Aqui na pirâmide a gente também tem a face lateral, lembram que eu reforcei isso já em algumas aulas. A lateral, formato de triângulo. O vértice também, nós temos um vértice também aqui. O que é que eu tenho aqui, ó? A aresta, que é essa linha, que é o encontro de duas faces. E aqui embaixo nós temos a face que a gente chama de base. Muitas informações importantes. E o cilindro, né, que é um corpo redondo, ele também possui duas bases, né, duas bases na forma de círculo. Lembram que as bases associadas a uma figura plana? Perfeito. A partir dessa análise, vocês deveriam ter respondido essas questões, que é o que vocês fizeram e estão conferindo agora. A aresta fica no encontro de quantas faces? Quem assistiu a videoaula direitinho, com certeza acertou, porque lá eu mostrei, ó, nós temos aqui uma aresta. Então, a aresta fica no encontro de quantas faces? Quando eu junto uma face com a outra, eu componho essa linha que eu chamo de aresta, ou seja, duas faces. Quando eu faço o encontro de duas faces, essa linha, né, a junção delas duas, a gente vai ter a aresta. Ou seja, a resposta é duas faces. Em um prisma, o vértice fica no encontro de quantas arestas? Olha só aqui nesse prisma. Eu também mostrei um prisma para vocês lá na nossa videoaula de hoje. Então, olha só, esse vértice aqui. Esse vértice é o encontro de quantas arestas? Observe que eu tenho 1, 2 e 3. Então, quando eu junto 3 arestas, né, o encontro dessas 3 forma um vértice. Já respondi. Então, o vértice é o encontro de quantas arestas? De 3 arestas. Quem assistiu a videoaula, por isso que é importante, reforça, tem que assistir a videoaula para fazer as atividades corretamente, tá? Vamos lá, a letra C. As faces laterais da pirâmide representada acima, lembram qual figura geométrica plana? Reforcei bastante isso também na nossa videoaula de hoje. E eu sempre falo, né? Quando a gente tem, ó, as faces laterais de uma pirâmide, a palavrinha-chave, face lateral, lateral de toda a pirâmide, sempre vai ser na forma de triângulos. E aí, acertaram? Tiveram alguma dificuldade? Todas essas respostas, como eu falei para vocês, estavam na videoaula. Então, quem prestou atenção, acertou tudo. Não esqueçam de fazer a correção. Ainda com relação à questão 2, nós temos aqui a letra D e a letra E. Letra D. As faces laterais do prisma representado acima lembram qual figura geométrica plana? Olha só aqui o prisma que a gente tinha apresentado, um prisma de base pentagonal. A sua lateral, observem, né, as faces laterais, eu acabei de falar na exploração da questão, da videoaula. Essas laterais, todas as laterais de um prisma têm a forma de um retângulo. Estava muito fácil essa questão. Letra E, quantas bases o prisma representado acima tem? E a pirâmide? E o cilindro? Então, vocês identificar as bases e depois identificar a sua quantidade. Então, vamos analisar aqui. Primeiro, o prisma. O prisma tem, olha, tem uma base
inferior e uma base superior. Ou seja, quantas bases o prisma apresentado tem? 2 bases. Nessa pirâmide, quantas bases a gente tem na pirâmide? Essa tá fácil, não tá? Pirâmide, a gente vai ter uma base, ó. Temos aqui uma base quadrada. Essa base aqui, ó. Então, temos uma base. E o cilindro, que não é poliedro, é um corpo redondo, ele também tem suas bases. Olha só, já estava até indicado. Nós temos 2 bases. No caso, temos aqui uma base pentagonal, quadrangular e circular. Respondendo e concluindo aqui a questão 2. Questão 3, vamos agora atentamente fazer a correção. Observe as representações de figuras geométricas não planas e faça o que se pede. Observe que aqui a gente tem um prisma de base triangular, um prisma de base pentagonal, um prisma de base hexagonal, uma pirâmide de base quadrada, uma pirâmide de base pentagonal e uma pirâmide de base hexagonal. Por que hexagonal? Porque aqui a sua base vai ter 6 lados. Muito bem. A partir dessa informação, desses desenhos, dessas representações geométricas, vocês deveriam completar o quadro abaixo. Observe aqui o quadro, onde vocês vão identificar o número de vértices da base e o número de vértice total. Então, temos aqui a lista de todos os sólidos geométricos, tá? Todos poliedros. E aí, a partir disso, preencher. A primeira já estava respondida, para ajudar vocês. Prisma de base triangular. Primeiro aqui da nossa lista. Então, vamos lá. Número de faces da base. A base, ela é triangular. Então, temos aqui, ó, né, a forma triangular. E eu vou associar o número de vértices, ó. 1, 2, 3. Então, a base tem 3 vértices. E no todo, professor, né, o número total de vértices? 1, 2 e 3. Ou seja, o total são 6 vértices. Prisma de base pentagonal. Observem que aqui a gente tem aqui, ó, prisma de base pentagonal, número de vértices da base. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos aqui 5 vértices na base. E qual o número total de vértices? Já temos 5. 6, 7, 8, 9, 10. Então, o total de vértices nesse prisma de base pentagonal são 10. Importante que vocês tenham representado esses desenhos. Eu sei que não é fácil, mas quem conseguiu, vai marcando os pontinhos para não esquecer do que são os vértices, tá? Prisma de base hexagonal. Próximo. Número de vértices da base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos aqui 6 vértices na base. E no todo, se a gente tem 6 aqui, a mesma base dobra. Perceberam? Toda vez que está dobrando, ó, 3, 6, 5, 10, 6, 12. Então, veja essa regularidade aqui nos prismas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pirâmide agora, né? Um outro grupo de poliedros. Pirâmide base quadrada. Então, vamos lá. Número de vértices da base. 1, 2, 3 e 4. Ou seja, pirâmide base quadrada. E no todo, agora a gente só tem mais um vértice aqui na parte superior. Então, total são 5. Pirâmide base pentagonal. 1, 2, 3, 4, 5 na base. E no todo, a gente sempre soma mais 1. Ou seja, 6. Estão percebendo aí as regularidades? Pirâmide base hexagonal. Nossa última. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 vértices na base. E aí tem mais um aqui em cima, que totaliza 7. Acertaram tudo?
Maravilha. Quem acertou tudo, deixa o nome aqui nos comentários para a gente acompanhar, os colegas também parabenizarem. E quem não conseguiu, não tem problema. Com certeza agora corrigiu, tirou as dúvidas, estão preparados aí para os próximos conteúdos, onde a gente dará continuidade através estudando, ou melhor falando, geometria, tá? Muito obrigado. Não esqueçam de agora registrar uma nova foto da atividade e encaminhar para o professor para validar a frequência. Combinado? Então, um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.